está adotando um sistema assim, até mais ou menos 11 horas, né? Não vai de nada até as 11 e abre depois 30 minutos para perguntas. Mas pode ficar à vontade. Se você precisar de mais tempo, pode usar. Se precisar de menos tempo, fique à vontade. Não necessariamente tem que cumprir esse horário. Foi só para a gente ter uma regra aqui. É que o povo lá do Acre, agora que eles acordaram, né? Agora estão chegando na aula também. Tem uns que até, puxa, agora nem tomei café, já vou para a aula. Então, mas essa é a Amazônia, né? A Amazônia era diferenciada até nos seus horários. Então, professor, eu gostaria de lhe agradecer e fique à vontade para se apresentar, fica mais fácil para você se apresentar. De antemão, já agradeço também a sua colaboração. Tá, joia. Muito obrigada, professor Osmar. Estou muito feliz em poder falar um pouquinho aqui para vocês hoje. Queria agradecer a professora Ana, que me fez o convite diretamente, e dizer que é um prazer contribuir, estou à disposição sempre que precisarem. Nós agradecemos. Meu som tá ok? Tá dando para me ouvir direitinho? Ok. Uma outra coisa, nós temos um gravador, que eu chamo de gravador para ele, que é um rapaz aí, ele está gravando todas as aulas. Inclusive, um de nós, eu chamo de colega para todo mundo aqui, que precisar, a gente manda para vocês, manda para o Polo, mas chega até vocês. Aí você mesmo, se precisar da aula, ou das outras aulas, inclusive, a gente pode encaminhar também, professora. Tá, joia. Muito obrigada. Já fique à vontade agora. Tá, joia. Eu vou compartilhar aqui minha tela. Estão conseguindo ver? Ok, aqui para mim está ok. Então tá bom. Os Então demais, seus colegas. Eu vou começar aqui. E aí, pessoal, como eu tô com a tela compartilhada, eu não vou ver o chat, tá? Mas se vocês quiserem falar alguma coisa, se o som não estiver ok, qualquer problema, vocês podem me interromper, tá joia? Não, eu vou colocar ainda. Agora foi, né? Tá joia. Então, pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o potencial microbiano para bioprospecção. Antes eu vou me apresentar, eu sou Juliane, eu sou mineira, eu sou bióloga formada pela Universidade Federal de Juiz de Fora e eu fiz o mestrado lá nessa universidade em Ciências Biológicas com ênfase em Genética e Biotecnologia. O doutorado eu fiz na Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte, na área de concentração genômica e bioinformática. E aí depois eu retornei para a Universidade Federal de Juiz de Fora de novo, fiz um pós-doutorado lá na área de microbiologia e atualmente eu sou professora contratada da Universidade do Estado de Mato Grosso, da UNEMAT, no campus de Alta Floresta. Então, eu moro em Alta Floresta atualmente e estou aqui como professora contratada e colaboro com a professora Ana Rossi, que foi quem me convidou diretamente para participar dessa disciplina. Tá? Então, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre os micro-organismos. Acho que ontem vocês já começaram a ver um pouquinho sobre recursos genéticos microbianos, né? E hoje a gente vai falar mais sobre esse tema. Então, eu acho importante, como não está todo mundo na área de microbiologia, né? Não sei se tem alguém na área de microbiologia aqui. Eu sempre gosto de fazer uma introdução de por que estudar os micro-organismos e, principalmente, qual o potencial, por que esses micro-organismos eles têm um potencial tão grande assim. Então, se a gente for dividir e considerar, né, a história do planeta Terra em 24 horas, a gente pode pensar que lá para meia-noite, meia-noite e 10, começou a formação do planeta Terra. Lá pelas 8 horas da manhã, surgiu o primeiro organismo vivo no planeta Terra, né? Que é o último ancestral comum dos organismos que habitam a Terra hoje em dia. Se lá pelas 8 horas da manhã surgiu, né, esse último ancestral comum, as bactérias elas surgiram
aproximadamente umas 8h15. Então, foram os primeiros organismos os atuais, né, que surgiram no planeta foram as bactérias, tá? Então, estima-se que os micro-organismos, eles habitam o planeta Terra há cerca de 3,6 bilhões de anos. E por conta do surgimento dessas bactérias aqui, próximo ao horário de 8h15 da manhã, que o planeta Terra começou a ser oxigenado, tá? Então, foram as bactérias as responsáveis pela oxigenação do planeta Terra. Só a partir desse processo de oxigenação que outros organismos vivos puderam se desenvolver, tá? Então, se a gente for considerar as primeiras plantas que surgiram, elas surgiram lá pelas 6h40 da tarde, tá? Então, as bactérias surgiram lá pelas 8h15 da manhã e as primeiras plantas só surgiram lá pelas 6h40 da tarde. E lembrando, então, que foi a partir do processo de oxigenação permitido, né, causado pelo metabolismo microbiano, que todas as outras formas de vida puderam existir. Então, a gente tem aqui as plantas lá para 6h40. Os primeiros peixes apareceram 9h20 da noite. Na verdade, aqui as primeiras nem foram células de algas, tá? Que apareceram aqui às 6h40. As plantas mais desenvolvidas, né? A gente tem aqui às 9h36 da manhã e em seguida vários organismos com o gênero Homo surgindo às 11h59 e 12 milésimo de segundo, 12 segundos, 11 horas, 59 minutos e 12 segundos, o gênero Homo aparecendo, tá? Então, e os homens modernos, né, os Homo sapiens sapiens, surgiram lá pelas 11h59 e 56. Ou seja, as bactérias, os micro-organismos, eles habitam o planeta Terra há muitos anos, muitos e muitos anos. Foram os primeiros organismos a habitarem o planeta Terra e foi só a partir da presença desses micro-organismos que as outras formas de vida puderam existir, só a partir do processo de oxigenação no planeta que as outras formas de vida puderam existir, tá? Então, eles estão aqui há muitos anos e eles desempenham funções essenciais. Então, estima-se que existam aproximadamente 10 elevado a 30 células microbianas no planeta Terra, tá? Então, são 10 a 30 micro-organismos habitando o planeta Terra. E esses micro-organismos, eles estão divididos em todos os domínios da árvore da vida. Então, aqui a gente tem a representação da árvore da vida. A árvore da vida ela é composta pelo domínio bactéria, pelo domínio arqueia e pelos eucariotos. Então, as bactérias e as arqueias são organismos procariotos, são micro-organismos, tá? E eles têm uma diversidade muito grande. E aqui dentro dos eucariotos também nós temos micro-organismos, né? Nós temos protozoários, algumas algas e temos também os fungos. Então, os micro-organismos, eles apresentam uma diversidade muito grande e eles são responsáveis por compor 2 grandes domínios da árvore da vida. E a gente tem os micro-organismos habitando todos os ecossistemas possíveis que a gente possa imaginar, tá? Então, a gente tem aqui desde águas oceânicas a rios, né, ambientes de água doce. Os micro-organismos, eles estão em associação com diversos animais, com diversas plantas. Eles estão presentes em vários alimentos que a gente se alimenta e estão presentes em ambientes mais extremos. Então, aqui a gente tem a representação de salinas, né? São ambientes com altas concentrações de sal, em associação com animais, em ambientes extremamente secos, em ambientes com altas radiações, em ambientes com altas temperaturas.
em ambientes com alta concentração de poluentes, ambientes antrópicos muito modificados pelo homem, em associação com o ser humano. Então, em vários sítios do nosso corpo, a gente tem micro-organismos, micro-organismos associados com animais e de vida marinha, enfim, micro-organismos associados a todos os tipos de outros organismos e em todos os ecossistemas possíveis. E há quem estuda e há quem defenda também que existem micro-organismos em Marte, inclusive, né, tem uma teoria de que uma bactéria que habita o planeta, que a gente observa no planeta, consegue, Adeinococcus radiodurans, consegue sobreviver a altíssimas concentrações de altíssimos níveis de radiação, e existe uma hipótese de que essa bactéria ela chegou no planeta vindo de Marte. Então, os micro-organismos, eles estão abundantes, eles são ubíquos, né? Uma característica que a gente dá para os micro-organismos é a ubiquidade, ou seja, a gente consegue encontrá-los em praticamente todos os ecossistemas. Eu desafio vocês a me falar um ecossistema que a gente não consegue encontrar micro-organismos. Estou à procura. E aqui a gente pode observar os ambientes que têm a maior concentração de micro-organismos, tá? Então, a gente tem os solos, que são ambientes extremamente ricos, tanto em diversidade microbiana quanto em número de micro-organismos. A gente tem as regiões continentais, né, profundas. A gente tem os oceanos, também tem uma quantidade, um número de células microbianas muito grande, os sedimentos e as subsuperfícies oceânicas também. E aqui em menor número, né, a gente tem os ambientes de água doce, os rios, né, a filosfera, associado a animais, cupins, porcos, gado, aos seres humanos. Enfim, a gente tem um número muito grande de células microbianas no planeta, em diversos ecossistemas, tá? Então, o mundo microbiano, é possível de se afirmar que o mundo microbiano constitui o sistema de suporte de vida na biosfera, tá? Então, foi a partir desses micro-organismos, foi a partir do processo de oxigenação que a vida ela começou, e esses micro-organismos eles desempenham funções essenciais para a manutenção dos ecossistemas. E se a gente for considerar também o microbioma humano, que são os micro-organismos que estão em associação com o corpo humano, estima-se, né, que uma pessoa ela possui 40 trilhões de células microbianas, tá? Então, isso seria aproximadamente 1,3 vezes mais células microbianas em associação com o nosso corpo do que células do nosso próprio corpo, né? Células humanas. Então, nós temos mais células de micro-organismos em associação com a gente do que células nossas mesmo, tá? E esses micro-organismos, eles possuem um repertório gênico enorme, né? Estima-se também que existam 3 milhões de genes microbianos no nosso corpo. Então, nós temos 150 vezes mais genes microbianos sendo expressos no nosso corpo do que genes, nossos próprios genes, tá? E existem mais de 10 mil espécies microbianas que já foram, diferentes espécies microbianas já foram identificadas em associação com o nosso corpo, tá? Então, tanto dentro do nosso corpo quanto fora, né? Na pele, nas mucosas, no cabelo, em todos os sítios do nosso corpo. Dentre esse microbioma humano, essa microbiota humano, mais ou menos 95% desses micro-organismos, eles estão no trato gastrointestinal. E esses micro-organismos, eles têm um papel muito importante tanto na nossa saúde, na manutenção da nossa saúde, quanto estão associados também a doenças, tá? Então, a gente vê muito, né, os micro-organismos associados à doença, causando problemas, mas, na verdade,
a diversidade de micro-organismos é tão grande que eles estão muito mais associados a situações benéficas, né? Mantendo os ecossistemas, nos ajudando na nossa saúde do que associado a doenças. Mas a gente tem uma tendência a focar nas doenças, a focar no lado ruim. Mas, e na verdade, uma das coisas que eu quero com essa aula de hoje, né, é tentar desmistificar isso, que os micro-organismos, eles têm um papel e têm um potencial muito benéfico, pensando no ser humano, tá? Então, já existem estudos, né, que identificaram quais os principais grupos estão associados em determinados sítios do corpo humano. A gente sabe que existe uma variação muito grande entre os indivíduos, e essa variação ela está muito associada com o estilo de vida, hábitos de vida mesmo, mas existem já grupos microbianos bem característicos em cada sítio do nosso corpo, e isso já está bem elucidado. E existe também, né, micro-organismos que já foram associados a diversas doenças, tá? Só que os micro-organismos, eles têm uma peculiaridade muito importante. A gente consegue cultivar em laboratório, levar, né, amostras de ambientes e cultivar micro-organismos no laboratório, apenas 1% dos micro-organismos, estima-se, né, que apenas 1% dos micro-organismos que estão ali naquele ambiente, a gente consegue crescer eles em laboratório, tá? Então, a gente fala que apenas 1% da diversidade microbiana é possível de se cultivar, é possível de crescer numa placa de Petri em laboratório. E 99%, a grande diversidade dos micro-organismos, eles não são cultiváveis, tá? É como se fosse um iceberg. O que a gente consegue enxergar, né, é a pontinha do iceberg. Então, os micro-organismos que a gente consegue cultivar são só a pontinha do iceberg. Tem toda uma estrutura submersa aqui, tem todo um mundo microbiano que a gente não consegue cultivar, tá? E esse mundo microbiano que a gente não consegue cultivar é chamado de matéria escura microbiana. Então, até pouco tempo atrás, como a gente não conseguia levar esses micro-organismos para o laboratório, fazer com que eles crescessem no laboratório, a gente desconhecia muito dessa microbiota não cultivável, tá? Então, uma diversidade muito grande dos micro-organismos era desconhecida. Até hoje é desconhecida, né? Uma parcela muito importante da diversidade microbiana, ela ainda é desconhecida, mas com os métodos moleculares, a gente tem desvendado essa matéria escura microbiana, e a cada vez mais a gente tem percebido, a gente tem observado o potencial, né, de bioprospecção, o potencial biotecnológico que esses micro-organismos têm, tá? Então, como a gente tem ambientes extremamente diversos e a gente em microbiota e a gente não conhece esses micro-organismos, a gente nem consegue mensurar o potencial biotecnológico que esses micro-organismos têm. Então, como eu falei, a gente tem uma diversidade muito grande, né, de micro-organismos na grande maioria dos ecossistemas, tá? E essa diversidade de micro-organismos representa um recurso genético inestimável, tá? A gente nem consegue, como eu falei, nem consegue mensurar, nem consegue ter noção do quanto a gente tem de recurso genético disponível aí na nossa microbiota, né? Na parcela dos micro-organismos que habitam os diferentes ecossistemas. Como os micro-organismos, eles têm uma ampla distribuição, eles têm uma alta diversidade e eles podem ser encontrados vivendo em ambientes extremos, né, em ambientes com condições adversas, por exemplo, ambientes muito ácidos, ambientes muito salinos, ambientes com altas temperaturas, com altas concentrações de poluente. Esses micro-organismos, eles têm um potencial muito grande para bioprospecção, né? Então,
se eles conseguem sobreviver nesses ambientes ácidos, hipersalinos, com altas temperaturas, muito poluentes, eles produzem moléculas, eles produzem enzimas que permitem, facilitam com que eles consigam viver nesses ambientes. E essas enzimas, esse arsenal metabólico, esse arsenal gênico que esses micro-organismos possuem, pode ser muito importante para a bioprospecção. E quando a gente fala, né, em bioprospecção, a gente está pensando em descobrimento de novos genes, novas enzimas, novas vias metabólicas e também novos micro-organismos que podem atuar aí em processos biotecnológicos, inúmeros processos biotecnológicos. Então, a gente tem no planeta um número muito grande de micro-organismos. Esses micro-organismos, eles são extremamente diversos. Esses micro-organismos, eles habitam inúmeros, praticamente todos os ecossistemas. Esses micro-organismos, eles conseguem sobreviver em condições extremamente adversas, então eles têm um papel muito grande, eles têm um potencial muito grande para a bioprospecção. E, como eu falei, não só bioprospecção de moléculas, tá? Bioprospecção de novos micro-organismos. Então, o que é, né, o processo de bioprospecção? A bioprospecção, ela consiste na identificação, avaliação e exploração sistemática de recursos genéticos. E esses recursos genéticos oriundos de diferentes organismos, animais, vegetais e micro-organismos, tá? Então, identificação, avaliação, exploração de recursos genéticos de um determinado local para o desenvolvimento de produtos com fins de comercialização e benefícios gerais da sociedade, tá? Então, a exploração dos recursos genéticos para produção, para o desenvolvimento de produtos que podem ser comercializados e que vão ter um impacto, uma importância, né, na indústria, que vão gerar benefícios gerais para a sociedade, tá? E quando a gente pensa em bioprospecção microbiana, existem algumas linhas, né, de estudo voltada para isso. Então, existem linhas que estudam estratégias para explorar tanto os micro-organismos cultivados quanto os não cultivados, né, da biodiversidade microbiana, e linhas que voltam para a identificação desses micro-organismos, dos genes, das enzimas ou vias metabólicas com aplicações biotecnológicas para as indústrias, desculpa. Então, é importante a gente pensar que quando a gente está trabalhando, né, quando a gente está pensando em bioprospecção microbiana, a gente tem possibilidade de estudar os micro-organismos que a gente consegue cultivar em laboratório, mas além disso, né, o potencial maior, ele está ali nos micro-organismos que a gente não consegue cultivar, que são uma parcela muito maior, é uma parcela muito mais significativa da microbiota, são os micro-organismos que a gente não consegue cultivar em laboratório. Então, para a gente conseguir acessar muito mais essa diversidade, acessar esses recursos genéticos, é importante que a gente consiga bioprospectar nos micro-organismos que não são cultiváveis, tá? Então, existem diferentes grupos tentando elaborar estratégias para explorar esse potencial microbiano, especificamente nos micro-organismos que não são cultiváveis. E existem várias estratégias que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho, tá? Então, é importante também sempre ter em mente que a ideia da bioprospecção é encontrar ou novos micro-organismos, ou novos genes, enzimas, ou vias metabólicas que atuam, né, em processos biotecnológicos, que têm aplicações em processos biotecnológicos. E aí, se a gente for pensar em aplicações biotecnológicas dos micro-organismos, o céu é o limite, tá, gente? Esses micro-organismos, os micro-organismos já têm uma ampla utilização na indústria biotecnológica, em vários tipos de indústrias diferentes, né? Mas eles são muito utilizados para a biotecnologia. E aí, aqui eu trouxe alguns exemplos. Então, são exemplos que já estão sendo utilizados e
pensando que a gente conhece muito pouco da diversidade, pensando que a gente conhece muito pouco do recurso genético desses micro-organismos, então o potencial que esses micro-organismos têm é muito maior, tá? Então aqui existem já micro-organismos que são extremamente utilizados na indústria de alimentos, né, para produção e preservação de alimentos. Então tem vários alimentos que são produzidos a partir da utilização do metabolismo microbiano, né, especialmente da fermentação microbiana. Então, a gente tem queijo, iogurte, cerveja, vinho, pão, outros produtos fermentados, muitos exemplos de alimentos que utilizam micro-organismos, tá? Então, tanto na produção quanto na preservação, a produção de bebidas, aromas e essências. Os micro-organismos também podem ser utilizados para a produção de aditivos de alimentos, né, emulsificantes e espessantes, e também para alimentos funcionais, alimentos hoje em dia que têm um valor nutritivo maior, né, e são obtidos a partir de transgênicos, para na indústria de transgênicos, os micro-organismos eles são extremamente utilizados, né, para esses processos, para a produção desses alimentos modificados geneticamente. Na indústria farmacêutica, os micro-organismos eles vêm sendo utilizados há muitos anos, né? Então, eu acredito que vocês saibam que um importante antibiótico que nós temos, não só um, como vários antibióticos que nós temos, são antibióticos produzidos a partir de micro-organismos, né? Então, aqui a gente tem o exemplo do fungo Penicillium, que produz a penicilina, mas não só a penicilina, e a gente não tem só antibióticos que são produzidos a partir de fungos, tá? A gente tem antibióticos produzidos também por bactérias que produzem essas moléculas para eliminar os seus competidores ali no ambiente. Então, a gente sabe que os solos, por exemplo, são um ecossistema que tem uma competição, tem uma rica diversidade microbiana e tem uma competição ali interespecífica muito grande, e muitos micro-organismos que habitam o solo conseguem produzir moléculas antimicrobianas para que não, né, matam a própria célula, matam outras espécies, e para fazer com que elimine os competidores ali e esses micro-organismos consigam crescer e se desenvolver no ambiente, tá? Então, a gente tem muitos antibióticos que são produzidos a partir de micro-organismos, a gente tem compostos antivirais e inúmeros outros compostos que são farmacologicamente ativos, tá? Então, muitos compostos utilizados em medicamentos são oriundos, né, do metabolismo microbiano. A gente tem muitas vitaminas e hormônios. Um exemplo de vitamina produzida pelos micro-organismos é a vitamina B12, tá? Então, existem algumas pessoas que falam, né, até alguns nutricionistas, que você tem que comer carne, tem que comer alimentos, determinados tipos de alimentos, que eles são a fonte de vitamina B12 para o nosso corpo. O nosso corpo não consegue produzir a vitamina B12, né? E, na verdade, a vitamina B12, ela é produzida pelos micro-organismos que habitam o nosso trato gastrointestinal, tá? Então, são algumas bactérias que estão ali no nosso intestino que são responsáveis por produzir a vitamina B12. Então, é muito importante manter um número correto e os grupos corretos de micro-organismos ali no nosso trato gastrointestinal. Então, a vitamina B12 é só um exemplo das bactérias, do que as bactérias intestinais produzem para nós, né? Então, elas são essenciais, a presença delas é essencial para a nossa saúde, tá? Então, várias vitaminas, hormônios, os micro-organismos probióticos também, que auxiliam, né, no trato gastrointestinal, o bom desenvolvimento, o bom funcionamento do nosso intestino. E a gente também tem vários biopolímeros de aplicação médica. Então, os micro-organismos, normalmente, alguns grupos, né, produzem biopolímeros, e esses biopolímeros, eles agora estão sendo extraídos, né, das células microbianas e sendo utilizados com aplicação médica, tá? Então, na indústria química também a gente tem uma ampla ação dos micro-organismos
micro-organismos que são surfactantes, produzem compostos que atuam ali como tipo detergente, né? E várias outras enzimas que são utilizadas na indústria química, polissacarídeos, polímeros, ácidos orgânicos, aminoácidos. No setor de energia, a produção de biocombustíveis, né? Os micro-organismos, eles são importantes na produção de determinados tipos de biocombustíveis, então é utilizado uma matéria vegetal, né? E a partir dessa matéria vegetal, que tem muita fonte de açúcar, de carboidrato, os micro-organismos ali fazem processo fermentativo e conseguem produzir biocombustíveis. A gente tem o metano também, que é produzido pelas arqueias metanogênicas e se produzido, né, em bioreatores. Esse gás ele tem um potencial biotecnológico muito importante. Então, várias aplicações, né? Como eu falei, eu poderia ficar aqui falando a manhã inteira para vocês pontualmente dessas aplicações. E na área ambiental também a gente tem micro-organismos sendo amplamente utilizados, processos de biorremediação, tanto de petróleo, né, vazamento de petróleo, como de outros resíduos tóxicos. Os micro-organismos também podem ser utilizados para monitoramento de poluentes, né, que são os micro-organismos chamados de biosensores, para tratamento de resíduos industriais, águas residuárias, tá? Então, todas essas aplicações que eu falei para vocês, muitas delas, né, elas se baseiam no metabolismo microbiano. O micro-organismo, ele já tem ali, fazendo parte do seu arsenal metabólico, tem enzimas, tem genes que vão codificar enzimas, e essas enzimas, elas atuam em biossíntese, em degradação, e esses micro-organismos, eles podem ser utilizados nessas várias aplicações biotecnológicas que eu falei para vocês. Então, a partir do metabolismo que eles já têm, né, não necessariamente a gente precisa modificar geneticamente esses micro-organismos, o que eles já fazem normalmente para sobreviver, a gente pode aproveitar desses processos, dessas enzimas e aplicar nessas várias áreas que eu comentei com vocês. Ah, faltou ainda. Eu achei que eu já tivesse acabado, mas faltou a agroindústria também, tá? Então, micro-organismos sendo aplicados para aumentar a fertilidade do solo, fixação biológica de nitrogênio, controle biológico de insetos e patógenos, né, que é chamado de biocontrole, promotor de crescimento de plantas, compostagem, tratamento biológico de resíduo, enfim. O céu é o limite para os micro-organismos. E aí, então, não tem como a gente pensar nesses micro-organismos só com uma visão maléfica, né? Depois de falar todas essas aplicações, o quanto eles são importantes, o quanto eles têm um potencial de nos auxiliar, a gente não pode focar nos malefícios que eles causam, a gente tem que focar nos benefícios que esses micro-organismos possuem e no potencial aí de exploração desses recursos, desse recurso genético que eles têm, tá? Então, agora eu vou começar a falar um pouquinho sobre a forma que a gente faz a bioprospecção, né? Como fazer a bioprospecção de moléculas. Então, como eu falei para vocês, a gente tem micro-organismos que são cultiváveis, que a gente consegue levar para o laboratório, crescer esses micro-organismos em placa de Petri, e a gente tem micro-organismos que a gente não consegue cultivar, tá? A gente não consegue fazer com que eles cresçam no laboratório. A gente sabe que eles existem, a gente sabe que eles desempenham funções essenciais nos ecossistemas, mas a gente não consegue trazer eles para o laboratório. Ah, mas como que vocês sabem? Através das ferramentas moleculares, a gente consegue já identificar a presença desses micro-organismos, tá? Então, a gente pode fazer bioprospecção com micro-organismos que são cultiváveis e, além disso, hoje em dia, a gente já consegue fazer bioprospecção de moléculas e de novos organismos a partir de
micro-organismos que não são cultiváveis, tá? Então, eu vou mostrar essas duas vertentes para vocês. Então, pensando aqui em micro-organismos que são cultiváveis, o que a gente tem que fazer, né? Uma amostra ambiental, ela é coletada. Aí aqui eu coloquei um exemplo que já é muito utilizado, tá? Os micro-organismos que habitam o trato intestinal, né, de cupins, tá? A gente sabe que os cupins, eles conseguem digerir a celulose, por exemplo, né, da madeira, enfim. E os micro-organismos que estão ali no trato gastrointestinal deles têm um papel, desempenham um papel importante, né? Então, a gente pode buscar enzimas celulolíticas, enzimas que degradam a celulose, aonde? Lá no intestino dos cupins, tá? Isso já é bem feito, já é bem caracterizado. Então, aqui a gente pode pegar a amostra do intestino do cupim, levar para o laboratório e tentar crescer esses micro-organismos em meio com celulose. Então, os micro-organismos que vão degradar a celulose, eles vão conseguir crescer nessa placa de Petri, tá? E aí crescem diferentes micro-organismos. Depois a gente passa por isolamento, né? Que é a obtenção de uma cultura pura desses micro-organismos, também utilizando um meio específico. Se a gente estiver focando em enzimas celulolíticas, a gente vai colocar celulose no meio, tá? Depois que a gente faz isso, a gente consegue extrair os metabólitos que são produzidos por esses micro-organismos, com a intenção de extrair ali as enzimas celulolíticas, tá? E depois de extrair os metabólitos, é importante que a gente faça a purificação e a identificação desses compostos para posteriormente comprovar mesmo a ação desses compostos em bioensaios, tá? Então, basicamente, o fluxo de trabalho parece simples, mas não é simples não, tá? O fluxo de trabalho para a bioprospecção de algumas moléculas poderia seguir, né, esse fluxo que eu mostrei para vocês. E isso pensando, então, em micro-organismos que a gente consegue cultivar no laboratório. E aí, usando essa estratégia aqui, no final a gente teria a enzima, a gente teria a molécula purificada para poder ser utilizada, né, na indústria, tá? Na indústria biotecnológica. E aqui eu trouxe um exemplo de um trabalho que tem sido realizado por pesquisadores da Exalc. Esses pesquisadores, eles têm buscado no solo da Antártida micro-organismos, bactérias que produzem compostos que podem ser utilizados no combate ao câncer, tá? Então, esses pesquisadores, eles fizeram coletas, né, lá na Antártica e cultivaram esses micro-organismos em laboratório. E a partir do cultivo desses micro-organismos, eles fizeram esses ensaios e testaram em células tumorais e tem alguns compostos que estão minimizando, né, o crescimento de células de diferentes tipos tumorais, tá? Então, esse trabalho ele já foi publicado, mas é um trabalho que está em andamento e vem sendo desenvolvido aí por esses pesquisadores. Então, os ambientes, eu dei um exemplo de busca de enzimas celulolíticas lá na microbiota do intestino dos cupins. Mas a gente também pode buscar em diferentes ambientes, não os ambientes que a gente sabe que a gente vai encontrar, né? A bioprospecção ela pode ser feita em diferentes ambientes mais diversos para a gente buscar funções específicas, tá? Então aqui eles buscaram lá na Antártica micro-organismos que têm o potencial de combater o câncer, tá? Então é uma busca cega, né? A gente não sabe se a gente vai encontrar ou não, mas tem um potencial, a diversidade microbiana tem um potencial muito grande para, como eu falei, aplicações em diversas áreas. E esses pesquisadores aqui, eles utilizaram essa estratégia de micro-organismos cultiváveis, tá? Então, eles levaram os micro-organismos para o laboratório, eles cultivaram os micro-organismos, as bactérias no laboratório, e a partir das moléculas produzidas por essas bactérias, né, isoladas, eles fizeram testes
com células tumorais, né? E essas moléculas, eles já identificaram também quais são essas moléculas e viram quais que têm uma ação para diminuir o crescimento de tumores. Tá, e uma outra estratégia que pode ser adotada também com micro-organismos cultiváveis seria extrair uma amostra ambiental, cultivar também esses micro-organismos em um meio específico, isolar esses micro-organismos, só que a partir daí, a partir do micro-organismo isolado, a gente pega essa bactéria, a gente extrai o DNA dela, a gente sequencia o genoma para a gente investigar lá no genoma, lá no material genético, quais são os genes, quais são as vias metabólicas que podem estar sendo, ter relação com aquele processo ou com outros processos metabólicos de interesse, tá? Então, a partir do genoma, a partir do dado do genoma, da informação gênica desses micro-organismos, a gente usa, compara, né, com bancos de dados, a gente faz busca por proteínas, por enzimas, por vias metabólicas específicas. E quando a gente encontra essas vias metabólicas, esses genes, a gente pode voltar para o laboratório. A gente já tem o gene que está presente ali naquela bactéria que pode auxiliar no processo de degradação da celulose, tá? Pode ser uma enzima celulolítica. E aí, o que a gente pode fazer? A gente pode tentar expressar essa bactéria, essa proteína, numa outra bactéria em larga escala para produzir essa molécula em larga escala, tá? E aí a gente faz a clonagem e a expressão heteróloga. Então a gente coloca uma sequência de DNA que a gente sabe que é uma enzima proteolítica ou uma enzima celulolítica, e a gente coloca isso dentro de um vetor, insere dentro de uma outra bactéria, faz essa bactéria crescer em meio de cultura, essa bactéria vai produzir muito dessa molécula e depois a gente faz a purificação dessa molécula e essa molécula pode ser utilizada na indústria, né, para sua aplicação biotecnológica, tá? Então são duas vertentes. Ou a gente identifica as moléculas que estão sendo produzidas ali no meio de cultivo, como eu mostrei, né, anteriormente. Então, aqui a gente extrai os metabólicos que estão sendo produzidos e tenta purificar essas enzimas. Ou a gente parte para analisar o genoma dessas bactérias e identifica esses genes e tenta expressar esses genes aqui, né, em outras bactérias para produzir uma grande quantidade dessas proteínas, purificar e utilizá-las lá na indústria biotecnológica, tá? Mas para ambas essas estratégias, a gente tem que crescer as nossas bactérias, as bactérias que produzem aquela enzima, né, que tem o gene lá no seu genoma, seja uma enzima proteolítica, celulolítica, que degrada um poluente, enfim, que produz um biopolímero, que produz um antibiótico, que produz vários compostos, a gente precisa fazer com que essa bactéria ela cresça no meio de cultivo anteriormente, tá? Então, essas metodologias aqui, elas são baseadas em bactérias, em micro-organismos que são cultiváveis. E uma outra estratégia que tem sido muito utilizada é a bioprospecção in sílico, tá? Quando eu falo in sílico, significa que eu faço isso por análises computacionais, usando ferramentas computacionais. Eu não desenvolvo experimentos em laboratório, tá? E como que é feito isso? Meu Deus, como eu vou fazer uma bioprospecção usando apenas ferramentas computacionais? A bioprospecção in sílico, ela parte, né, do pressuposto de descoberta de novos genes e vias metabólicas através de análise de sequências genômicas, de dados de genomas que estão depositados lá nos bancos de dados, tá? Então, eu peguei um exemplo aqui para vocês. A gente tem o NCBI, né, que é um banco com muitas genomas, muitas sequências, eles são depositadas. E aqui a gente tem informação do número de genomas de procariotos que estão depositados nesse banco de dados, tá?
são 405.833 genomas de bactérias e de arqueias que estão disponíveis gratuitamente no banco de dados. E vocês acham que esses 405 mil genomas, eles têm algumas informações que podem ser utilizadas, né? Tem um potencial de aplicação na indústria biotecnológica? Com toda certeza, e com toda certeza é um potencial, uma mina de ouro que está ali desconhecida, tá? Então, muitos grupos, muitos trabalhos, eles são desenvolvidos apenas utilizando dados que estão disponíveis nos bancos de dados, que são muitos genomas que estão ali disponíveis, e provavelmente a pessoa que colocou, que trabalhou com aquele genoma, ela não tinha o foco em buscar uma enzima que pode atuar na degradação de um poluente, tá? Às vezes essa pessoa que depositou esse genoma tinha outro interesse. Então, muitos desses genomas que estão depositados, eles não foram analisados buscando esse potencial biotecnológico, buscando essas moléculas com aplicações biotecnológicas. Esses genomas foram usados para outros tipos de análise, né, em outros projetos, para responder outras perguntas, tá? Então, os genomas que estão depositados nos bancos de dados, eles têm um potencial muito grande. E como que é feito, né, a identificação? Como que essa bioprospecção é feita? Ela é realizada a partir da genômica comparativa e métodos de análise evolutiva, tá? Então, busca-se nos genomas com base em enzimas que já são conhecidas, busca-se regiões, busca-se genes que têm uma determinada conservação, uma determinada homologia, tá? Busca-se domínios conservados de proteínas. Então, é toda uma análise de bioinformática que é feita comparando diferentes genomas para tentar identificar enzimas, né, genes codificadores de enzimas que podem ter uma aplicação biotecnológica. Então, um exemplo desse trabalho aqui, que esses pesquisadores eles realizaram, né, uma genômica comparativa de vários genomas de leveduras que estavam depositados no banco de dados, e eles fizeram buscas por processos que são por enzimas, né, que têm importância em processos biotecnológicos. E eles buscaram genes de codificadores de enzimas específicas, e eles encontraram uma ampla gama, um potencial muito grande que essas leveduras, né, que já estavam depositadas nos bancos de dados, possuíam de atuação em processos metabólicos, tá? Então, aqui degradação do metanol, degradação da xilose, então, vários processos biotecnológicos que essas leveduras têm o potencial de serem utilizados, tá? Então, a bioprospecção em sílico é uma ferramenta que tem sido muito utilizada e o melhor, né, é que ela usa dados que já estão disponibilizados. Então, toda aquela etapa inicial de cultivo, de coleta, cultivo, isolamento, extração de metabólito, a gente não precisa gastar com isso, né? Os dados nos bancos de dados, eles estão ali gratuitamente. Então, nas épocas, né, de vacas magras, que a gente não tem muito financiamento, apoio à pesquisa, é importante ter como um aliado essas ferramentas computacionais, né? Essa bioprospecção em sílico. E como eu falei para vocês, a gente tem a bioprospecção também de micro-organismos que não são cultiváveis, tá? Que a gente não consegue cultivar em laboratório. E para fazer isso, a gente usa uma estratégia que é chamada de metagenômica, tá? A metagenômica, ela é uma ferramenta de estudo de micro-organismos que não são cultiváveis. No cultivo, a gente pega uma amostra e tenta fazer com que esses micro-organismos cresçam em placa de Petri, tá? E aí, para a gente estudar o genoma desses micro-organismos, a gente extrai o DNA e estuda o genoma.
Já na metagenômica, o que a gente faz? A gente faz um processo um pouco diferente. A gente pega uma amostra, extrai o DNA total de todos os micro-organismos que estão ali na nossa amostra. A gente não leva isso para a placa de Petri, a gente não tenta cultivar. A gente extrai o DNA e a gente sequencia esse DNA. Então, a gente estuda os micro-organismos a partir do DNA deles. Desculpa, gente. É que tá frio aqui no Mato Grosso hoje. Na verdade, acho que tá frio no Brasil inteiro, né? Não sei onde vocês estão, se tá frio. Tem 3 anos que eu moro aqui em Alta Floresta. Nunca imaginei na vida colocar uma blusa de frio. Hoje eu tive que tirar do guarda-roupa. E aí tá dando já fazendo efeitos aqui o frio. Mas então, voltando para a metagenômica. A gente pega uma amostra, extrai o DNA dos micro-organismos desse ambiente e sequencia esse DNA, tá? A gente não não tenta crescer esses micro-organismos em placa de Petri. Então, a gente vai estudar os genes, as vias metabólicas, a gente vai estudar quais são os micro-organismos a partir do DNA deles, tá? Então, para fazer a bioprospecção de micro-organismos que não são cultiváveis, a gente utiliza essa estratégia de metagenômica. Então, o que a gente pode fazer? Quais são as diferentes possibilidades, tá? Uma das possibilidades a gente vai lá no nosso ambiente, coleta uma amostra, extrai o DNA de todos os micro-organismos que estão ali e a gente vai fragmentando esse DNA. Aí a gente passa pela etapa de clonagem. A gente coloca esses fragmentos dos diferentes micro-organismos em vetores, tá? Em moléculas, vetores que vão ser introduzidos aqui dentro das bactérias. Então, olha só, aqui a gente tem um tanto de diferentes bactérias, e essas bactérias aqui são bactérias modelo, tá? E. coli, que a gente consegue crescer ela em laboratório. Então, a gente tem as nossas E. colis com material genético dos diferentes micro-organismos que estavam lá no nosso ambiente. Então, provavelmente aqui tem DNA de micro-organismo que não consegue crescer em placa de Petri. Só que a gente pegou esse DNA, introduziu dentro de uma E. coli, dentro de uma bactéria que a gente consegue crescer em laboratório, tá? Então, a gente tem aqui inúmeras E. colis diferentes, com fragmentos de DNA vindo de bactérias do nosso ambiente, diferentes bactérias do nosso ambiente, inclusive bactérias que a gente não consegue cultivar, tá? Aí a gente coloca, então, esse fragmento, né, esse vetor dentro dessa E. coli e faz com que essa E. coli produza uma proteína que está sendo produzida pelos micro-organismos lá do meio ambiente, uma proteína que está codificada no genoma desses micro-organismos aqui que não são cultiváveis, tá? E essas proteínas, elas são o quê? Secretadas, elas saem para fora da célula, né? Algumas proteínas, elas são secretadas. Como elas vão para o meio extracelular, a gente pode fazer um screening, a gente pode selecionar, pode fazer o crescimento dessas bactérias em meio específico, como eu mostrei para vocês lá no primeiro exemplo, tá? A gente pode colocar essas E. colis para crescer em uma placa com muita celulose. Se tiver uma E. coli que tiver um gene lá vindo do ambiente que produz enzimas celulolíticas, elas vão crescer, tá? Se tiver uma bactéria, a gente pode colocar essas E. colis numa placa de cultivo contendo altos graus de metal. Se crescer alguma colônia, a gente sabe que o gene que está lá na nossa E. coli, que veio lá do nosso ambiente, é um gene que tem resistência a metal, ou um gene utilizado para fazer a detoxificação daquele metal. A gente pode buscar inúmeros compostos, a gente pode buscar moléculas antibióticas, a gente pode buscar enzimas de diferentes ações de degradação de diferentes compostos.
hidrocarbonetos, poluentes. A gente, como eu falei, o céu é o limite, tá? Então, a gente pode fazer o screening, a gente pode fazer a busca por diferentes compostos. Então, lembrando que as bactérias que crescerem aqui nessa placa são E. coli, que possuem sequências de DNA vindo lá do nosso ambiente. Então, esses genes aqui codificados no genoma dessas bactérias ambientais são responsáveis por produzir esses compostos que vão permitir, né, podem ser aplicados biotecnologicamente, tá? Não sei se está ficando claro aí, gente. Qualquer coisa, se tiver muito difícil, vocês podem me interromper aqui, tá? Então, não necessariamente essas bactérias, na verdade, a gente não vai precisar cultivar elas. A gente vai só colocar o DNA delas dentro de uma bactéria que a gente consegue cultivar, tá? E essa estratégia aqui é chamada de biblioteca metagenômica, tá? Que é o genoma, o DNA de várias bactérias misturadas ali do nosso ambiente, tá? Então, essa é uma estratégia de bioprospecção de micro-organismos que a gente não consegue cultivar, tá? A gente usa a E. coli, mas o DNA, a enzima, tá vindo lá, a informação genética tá vindo lá dos micro-organismos que a gente não consegue cultivar, tá? E Professora, Oi, diga. uma pergunta de leigo. Pode perguntar, não tem pergunta de leigo, não. Você está dando exemplos de bactérias não cultiváveis, mas eu lhe pergunto, essa técnica pode ser usada, por exemplo, para fungos? Pode ser usado para fungo. Na verdade, eu falo bactéria porque eu trabalho com bactéria, tá? Então eu tenho, na força do hábito, eu falo bactéria. Mas aqui, ó, nessa amostra aqui, pode ter material genético do fungo. A gente não discrimina, a gente extrai o DNA de tudo que está ali no ambiente. E aí tem célula de fungo, tem célula de protozoário, tem célula de arqueia, tem célula de bactéria, e esse material genético tá misturado lá no nosso tubinho. E ele vai vir aqui para as células bacterianas, né? A gente não consegue distinguir qual é até consegue depois, posteriormente, qual é o organismo oriundo, né? Por uma análise computacional, a gente consegue tentar identificar de qual grupo esse gene veio. Mas pode ser um DNA de um fungo que a gente não consegue crescer ele no laboratório, e aí ele vai ser introduzido aqui na E. coli, ele vai expressar determinada proteína e a gente vai conseguir fazer o screening, e essa proteína ela tem uma aplicação biotecnológica. Pode sim. Isso, eu imaginei que pudesse, mas e aí como que eu vou identificar que aquele fragmento de DNA, aquela proteína foi extraída de um fungo, de um protozoário, de uma bactéria? Eu vou ter que fazer uma busca pelo sequenciamento genômico pré-existente desse possível Isso. doador de material genético? Isso. Depois que a gente encontra, ó, então vamos supor aqui que esse fragmento verde aqui veio de um fungo, tá? Então eu coloquei ele aqui na nossa E. coli, e aí a nossa E. coli expressou uma proteína, um antibiótico, tá? Que cresceu aqui, inibiu o crescimento de várias bactérias, então é um antibiótico produzido por um determinado fungo. Só que eu não sei que é um fungo, eu sei que foi uma sequência que produziu uma proteína, né, que tem ação como antibiótico. Aí o que eu faço? Eu pego essa E. coli, extraio esse plasmídio aqui, né, esse vetor, e eu sequencio esse DNA. Então, eu vou comparar contra um banco de dados e vou ver que provavelmente aquilo ali tem similaridade com moléculas antibióticas de fungo, tá? Se for uma molécula nova, nunca descrita, eu não vou saber se ela veio de um fungo, se ela veio de um protozoário, se ela veio de uma bactéria. Eu posso saber se eu tiver depositado já no banco de dados alguma informação similar, né, de outro fungo
que produz que tem um gene que tem alguma similaridade. Se for uma molécula completamente nova, eu não vou conseguir saber. Certo? E, professora, só uma dúvida aqui, pegando o gancho. Mas não existe um sequenciamento já pré-definido para cada organismo? Tipo, o ser humano tem um sequenciamento, a bactéria tem um, o fungo tem outro. Então, se eu fazer o comparativo lá, eu já sei, não, isso aqui faz parte dos fungos, isso aqui faz parte das bactérias. Sim, só que como eu falei, sua pergunta é sua lógica é super correta. Existem vários genomas, né? Genoma humano, genoma de vários fungos, genoma de várias bactérias depositados no banco de dados. Mas e se for uma espécie nova? Se for um organismo que não tem genoma sequenciado, né? Se for um organismo que a gente nunca viu, né? E isso, como eu falei, a gente conhece muito pouco da diversidade microbiana, a gente conhece muito pouco dos micro-organismos que estão aí nos ambientes. Então, pode ser, e é muito fácil disso acontecer, de não ter nenhum genoma disponível, não ter nenhuma sequência. Eu falei para vocês que tem aqui, ó, 405.833 genomas de bactérias e arqueias disponíveis lá no banco de dados. Isso é muito pouco em vista da grande diversidade microbiana que a gente tem. Então, se não tiver nada semelhante nos bancos de dados, a gente não vai conseguir identificar de quem é aquela sequência. Certo? Certo. Então tá, então eu vou continuar. Qualquer dúvida vocês podem perguntar, tá bom? Então é assim que a gente faz. E, gente, não é problemático isso, tá? Não é problemático eu não saber de qual micro-organismo que isso está vindo, se isso está vindo de um fungo, se isso está vindo de uma bactéria. Porque o importante, né, para essa aplicação aqui, tá, gente? Pensando nessa metodologia de bioprospecção. Para a bioprospecção, o importante é a gente ter a enzima, a gente ter a proteína, a gente ter a molécula que vai ter uma ação, tá? Não é importante a gente saber de quem é o dono daquela, quem codifica aquela enzima, aquela molécula. O importante é a gente ter a molécula purificada para poder ser utilizada, tá? Pensando em outros aspectos, né, na genética, na microbiologia, seria legal se a gente tivesse o conhecimento, né, de qual organismo está produzindo. Mas para a bioprospecção, o importante é ter o composto, tá? Então, dessa forma, a gente tem aqui um arsenal muito grande, porque a gente tem todos o DNA, o material genético ali fragmentado de diversos micro-organismos do ambiente, e a gente consegue fazer inúmeros testes com esses micro-organismos, tá? A gente não fica dependendo daquela estratégia inicial de crescer aquela bactéria no laboratório ou crescer aquele fungo no laboratório para ver se ele está expressando ou não, tá? A gente pode utilizar DNA de micro-organismos que a gente não consegue cultivar. Professora Juliane? Oi, pode falar. Com relação ao uso da bactéria, existem outras que são cultiváveis ou somente a E. coli? Existe outras, né? Eu falei da E. coli, que é um modelo mais usado aqui, mas várias outras bactérias podem ser utilizadas aqui como vetores, né? São chamadas de vetores essas bactérias. Certo, obrigada. Tá, e aí uma outra forma de fazer a bioprospecção de micro-organismos não cultiváveis, também utilizando a bioprospecção in sílico. Só que aqui a gente não vai usar os dados que já estão disponíveis nos bancos de dados, tá? A gente vai gerar esses dados. Então, o que a gente faz? A gente vai lá no nosso ambiente, a gente extrai o DNA de vários micro-organismos que estão lá, a gente sequencia esse DNA e a gente faz análises de bioinformática. Nessas análises de bioinformática, a gente consegue ter regiões de DNA que a gente monta, né? Esse processo é chamado de montagem. A gente faz a montagem e a gente consegue separar esses fragmentos por micro-organismos. Então, olha só, aqui a gente tem sequências de várias cores. Essas sequências de várias cores representam
micro-organismos ali, fungos, bactérias no meu ambiente, diferentes tipos, tá? E aí, por análises de bioinformática, a gente consegue separar todos os fragmentos vermelhinhos, eles pertencem à bactéria 1. Todos os fragmentos amarelinhos, eles pertencem à levedura 1. Todos os fragmentos azulzinhos pertencem à alga tal. Todos os fragmentos azuis, a bactéria tal, tá? E assim sucessivamente. E aí a gente consegue ter informações do genoma desses micro-organismos que estão ali no meu ambiente, sem que a gente precise cultivar isso em laboratório, tá? Só que esses genomas, eles não são genomas completos, eles são genomas fragmentados, porque não necessariamente eu vou conseguir montar todo o quebra-cabeça ali do genoma daquele meu micro-organismo que estava no meu ambiente, tá? Mas esses genomas aqui, que são chamados de MEGs, eles dão muitas informações, tá? Que a gente consegue avaliar muitos genes e muitas vias metabólicas que são codificadas ali por aqueles micro-organismos, tá? Então, a gente faz a avaliação desses genomas. E na avaliação desses genomas, a gente busca por enzimas, a gente busca por vias metabólicas que têm um potencial de ser utilizado. Da mesma maneira que eu falei para vocês como é feito quando a gente tem um banco de dados, né? A gente pega essas sequências nos bancos de dados. Aqui, a única diferença é que a gente vai gerar esses genomas, tá? A gente vai gerar esses genomas a partir do nosso ambiente de estudo. Então, eu sei que esses micro-organismos, eles estão ali naquele meu ambiente, tá? Então, essa é uma estratégia de bioprospecção. E aqui é importante considerar que a gente consegue identificar de qual micro-organismo esse gene, né, ele tá vindo, porque a gente vai montar o genoma daquele micro-organismo. Então, se a gente tiver um genezinho aqui, que vai codificar um antibiótico, uma nova molécula antibiótica, a gente sabe que ele tá vindo do fungo tal, tá? Pode ser que seja um novo fungo, ainda nunca descrito, mas a gente sabe que veio de um fungo. Por quê? Porque a gente tem muitas outras informações do genoma desse micro-organismo, tá? E essa estratégia, ela é muito importante, que ela tem, através dela, a gente tem conseguido descrever muitos novos micro-organismos, tá? Então, é o que eu vou mostrar para vocês nesses dois artigos que eu trouxe aqui. Esses pesquisadores, eles fizeram isso. Eles montaram genomas a partir de dados de metagenoma, tá? Que são o DNA extraído ali do ambiente de todos os organismos. Olha só, eles conseguiram montar, esse trabalho foi feito em 2017. Eles conseguiram montar 8.000 novos genomas, tá? Desses 8.000 novos genomas, 7.200 são de bactérias e 623 de arqueias. São novas. Novos genomas significa que nunca foram descritos. Essas bactérias e essas arqueias não haviam sido descritas anteriormente. Novos genomas, novas espécies, novos organismos, tá? Então, esses trabalhos que estão sendo, né, realizados a partir dessa reconstrução de genomas, de metagenoma, eles estão mudando significativamente a forma como a gente enxerga a biodiversidade de micro-organismos. Olha esse outro trabalho aqui, que eu acho que ele foi publicado, não tem a data aqui, mas eu acho que ele foi publicado no final de 2020. Eles montaram 52.000 genomas. Desses 52.000 genomas, eles conseguiram identificar 12.556 novas espécies. Gente, 12.000 novas espécies. É muita coisa, é muita coisa. É uma mudança. Esses trabalhos, eles estão, a gente fala, né, na microbiologia, que esses trabalhos, eles estão expandindo a árvore da vida, tá? Que é
um número muito grande de micro-organismos que estão sendo descritos pela primeira vez. Só nesse trabalho aqui que eles propõem, né, esse catálogo genômico, eles identificaram 12 mil novas espécies de micro-organismos. Então, isso está mudando a forma como a gente enxerga a biodiversidade, está expandindo a árvore da vida. E se são 12 mil novas espécies, você consegue imaginar o potencial que essas espécies têm? Esses micro-organismos, eles estão aí nos inúmeros ambientes e eles têm um arsenal genético, né, um arsenal metabólico com um potencial muito grande, tá? Então, é urgente, a gente precisa trabalhar com esses dados genômicos, a gente precisa conhecer a biodiversidade microbiana, a gente precisa conhecer o recurso genético que esses micro-organismos representam, tá? E aí, falando um pouquinho, né, sobre os trabalhos que eu venho realizando, eu venho desenvolvendo. No meu doutorado, lá em 2013, muitos anos, estou entregando aqui minha idade, né, porque se eu comecei meu doutorado lá em 2012, é porque eu sou velha, não estou novinha, não. Só tem cara de novinha, brincadeira. Eu comecei lá em 2013, 2012, 2013, eu comecei meu doutorado, né, e comecei a trabalhar com ambientes de mineração. Então, a gente trabalhou na mina da Vale, né, Sossego, não sei quem está aí no Pará talvez conheça, ou outras pessoas também conheçam. É uma mina que está em produção, né? Eles produzem especialmente cobre lá na mina de Sossego. Está em operação, desculpa, essa mina. E essa mina, ela fica em Carajás. E a gente trabalhou com os micro-organismos de diferentes ambientes dentro dessa mina de Sossego, tá? Então aqui ficou pequenininho, mas só para vocês terem uma visão, né? Aqui é a barragem de rejeito dessa mina. E aqui a gente tem uma imagem de drenagem ácida de mina. A drenagem ácida de mina é um processo natural que acontece nos ambientes que têm solos com muito minério, tá? Só que com o processo de mineração, essa formação dessas drenagens, ela é muito intensificada, tá? E essas drenagens são uma água ácida que escorrem aqui das pilhas de minério. E essa água ácida, ela é oriunda, né, do metabolismo dos micro-organismos que estão ali no minério. Só que, como eu falei, como esse minério ele é explorado, o processo de mineração, ele contribui muito, intensifica a formação dessa drenagem ácida. E essa drenagem ácida, ela tem efeitos que são prejudiciais para o ambiente, tá? Elas têm efeitos adversos na qualidade da água. Por quê? Porque ela acidifica, ou seja, essas águas têm o pH baixo e elas têm também altas concentrações de ferro, sulfato e também de metais tóxicos, tá? Então, a gente investigou os micro-organismos, né? A gente trabalhou com os micro-organismos desses ambientes, especialmente dos ambientes de drenagem ácida de mina. E trabalhando com esses ambientes, a gente, tanto usando ferramentas de cultivo, quanto ferramentas de metagenômica, né, que não tem a necessidade de cultivar os micro-organismos, a gente encontrou bactérias que têm um potencial para biomineração, que podem ser utilizadas na biomineração. E eu vou explicar no próximo slide o que é esse processo de biomineração. Então, a gente encontrou o Aciditiobacillus, Leptospirilo, e a gente conseguiu cultivar uma nova bactéria, que é uma bactéria acidofílica, uma espécie nova que a gente sequenciou o genoma dela, que é uma bactéria que faz oxidação de ferro, tá? Todas essas bactérias que a gente conseguiu identificar ali no nosso ambiente, elas podem ser utilizadas no processo de biomineração. O que seria o processo de biomineração? Seria uma mineração que não é prejudicial ao ambiente, tá? É um processo limpo, um processo
biológico, né? Que não tem utilização de compostos químicos, porque a mineração tradicional, ela usa muitos compostos químicos, ela produz muito rejeito, e esse rejeito, ele é muito poluente, tem um impacto muito pesado para o ambiente, tá? Então, no processo de biomineração, o que é feito, né? As pilhas de minério, elas são colocadas aqui sobre uma superfície imobilizada, não, impermeabilizada, tá? E aí, uma solução aquosa, ela é distribuída ali sobre aquela pilha de minério. E aí, o que acontece? Qual que é a ideia da biomineração? Os micro-organismos que estão ali naquele minério, eles têm no seu metabolismo, eles usam o minério para sobreviver, né? Para se alimentar. Então, o que eles fazem? Eles degradam os compostos de ferro e enxofre, os compostos sulfetados ali do minério, e como resultado desse metabolismo, né, dessa degradação desses compostos sulfetados, eles produzem o quê? Produzem ácido sulfúrico. E o ácido sulfúrico ajuda a corroer aqui o resto do minério, liberando os metais de interesse, que no caso aqui são o cobre, tá? Então, lá no minério, a gente tem cobre, que são essas bolinhas laranjadinhas, e a gente tem um mineral sulfetado, tem moléculas de sulfeto. Então, as bactérias usam essas moléculas de sulfeto, esses compostos aqui, sulfetados, para gerar energia para elas próprias e, como consequência, produzem ácido sulfúrico, que é o ácido que gera a drenagem ácida que eu falei no slide anterior. Esse ácido sulfúrico, ele faz o quê? Ele vai corroendo, degradando ainda mais o minério, e é possível aqui de pegar o cobre, tá? O cobre, ele a gente pode purificar essas moléculas de cobre em um processo de purificação posterior, tá? E aí, por que esse processo de biomineração, não é prejudicial? Porque é tudo controlado e não é introduzido compostos químicos no ambiente. O que é utilizado? Micro-organismos que estão normalmente ali nos minérios, que tem esse metabolismo de oxidação de ferro e enxofre, tá? E aí a gente identificou algumas bactérias que vivem naquele ambiente. A gente pode intensificar a produção delas, a gente pode intensificar, pode, junto com essa solução aquosa aqui, a gente pode colocar um número maior dessas células ali naquelas pilhas de minério para facilitar esse processo de biomineração, tá, gente? Então, esse processo de biomineração, ele acontece em muitas minas do Chile, por exemplo, já é utilizado, tá? Aqui no Brasil ele não é utilizado, e nosso intuito era era buscar micro-organismos que poderiam ser utilizados nesse processo. E a gente identificou, a gente conseguiu fazer a prospecção, identificação de algumas espécies, que são essas aqui, que já estão presentes naquele ambiente, ou seja, a gente não vai introduzir micro-organismos novos, a gente só vai potencializar, aumentar a diversidade, a abundância, né, a quantidade desses micro-organismos, se o processo de biomineração for realizado, tá? Então, a gente não chegou a fazer experimentos simulando esse processo aqui. A nossa etapa do nosso projeto foi uma etapa anterior. A gente fez a prospecção, a identificação desses micro-organismos que têm um potencial para serem utilizados aqui, tá? Mas a Vale, ela tem um instituto tecnológico, né, que tem alguns projetos que são utilizados, né, os testes são feitos para tentarem alcançar esses processos de biomineração. Então, a gente identificou algumas espécies que têm o potencial de serem utilizados na biomineração. E o que mais que a gente fez? Né? A gente fez uma outra estratégia metodológica, a gente coletou a água dessas drenagens ácidas de mina, a gente passou essa água por um filtro com poros determinados, ou seja,
poro de 0,8 micrômetros e poro de 0,1 micrômetro. Então, nesse filtro aqui de 0,1, ficou todas as células que têm um tamanho maior do que 0,1, tá? E aqui a gente usou esse filtro de 0,8. Então, primeiro, todas as células que eram menor do que 0,8 passavam, e as que eram maior ficavam retidas aqui. E depois a gente fez uma segunda filtração, né? As que tinham tamanho de 0,8 até 0,1 ficavam retidas aqui. E aí a gente pegou esse filtro, essa membrana, extraiu o DNA dos micro-organismos, das bactérias que estavam aderidas ali naquele filtro. A gente fez o sequenciamento do genoma, a gente sequenciou o genoma desses micro-organismos e a gente fez aquela estratégia de tentar montar novos genomas, tá? Montar novos genomas, não, montar genomas a partir desses dados aqui de metagenoma. E a gente conseguiu, tá? A gente conseguiu identificar 2 novas espécies bacterianas. Uma delas é um gênero novo e a outra é uma espécie nova. E essas bactérias pertencem a um filo que foi recentemente descrito, tá? Essas bactérias, elas têm um genoma bem pequenininho e a gente avaliou os genes, as vias metabólicas que estão presentes ali nessas bactérias e a gente identificou que elas fazem fermentação e que elas possuem várias enzimas de degradação de açúcar, tá? Então, tem um potencial importante porque elas possuem enzimas que degradam açúcar. E a gente viu também genes relacionados à detoxificação de metal, tá? Especialmente o cobre, porque elas estão vivendo ali na drenagem ácida de mina, que é um ambiente que tem alta concentração de cobre. E a gente identificou outros genes codificadores de outras enzimas que podem atuar ali na detoxificação de metais, tá? Então, a gente identificou nessas 2 espécies novas algumas enzimas, né, os genes codificadores de enzimas que têm um potencial de serem utilizados na biotecnologia. Então, a gente publicou já nesse trabalho essas 2 espécies novas, só que a gente ainda tem 298 genomas para trabalhar com eles, que a gente está trabalhando nesses dados atualmente. Desses 298 genomas, eu não sei quantos são espécies novas ou não, mas com certeza a gente tem várias espécies novas, tá? São muitas bactérias e algumas arqueias, e a diversidade dessas bactérias é muito ampla, tem diferentes 20 filos de que esses genomas pertencem. Tenho trabalhado agora com 3 espécies diferentes que a gente encontrou, de bactérias que são metilotróficas. Essas bactérias metilotróficas, elas são capazes de metabolizar compostos, né, com carbono, e elas têm uma importante aplicação biotecnológica, elas podem se associar com vegetais e contribuir para a indução da resistência sistêmica, aceleração da germinação, crescimento vegetal, produção de sideróforo, fixação fixação biológica de nitrogênio, tá? Então, nesses genomas que a gente conseguiu reconstruir lá da drenagem ácida de mina, tem genomas que codificam proteínas, enzimas que podem ser aplicados em outras áreas biotecnológicas diferentes da mineração, tá? E é um exemplo de como a diversidade dos micro-organismos ela pode ser explorada para diferentes processos, tá? Então, uma amostra de drenagem ácida de mina, lá da mina, no Pará, a gente tem conseguido identificar genes e vias metabólicas que podem ser utilizados em inúmeros processos biotecnológicos. E isso é um exemplo só de um determinado ambiente, né? Então, se a gente fizer um trabalho em larga escala com vários ambientes, é um potencial biotecnológico muito grande que esses micro-organismos têm. E aqui, nesses trabalhos que eu tenho desenvolvido, eu tenho usado
especialmente ferramentas computacionais. Eu tenho trabalhado com dados de genoma, tá? E como eu falei para vocês, tem pessoas, tem pesquisadores, tem trabalhos que são realizados de outra forma, né? Aquela metodologia que eu mostrei para vocês, que colocam as sequências de DNA dentro das E. coli que vão expressar proteínas, e tem quem também trabalhe com bactérias, micro-organismos que são cultiváveis. Então, a bioprospecção é uma área muito importante, e a bioprospecção de micro-organismos tem um potencial muito grande para ser explorado, tá? Então, eu quis trazer esses exemplos aqui do que eu venho fazendo. E é isso, pessoal, que eu tinha para falar para vocês hoje. Não sei se ficou muito rápido, se ficou confuso, e estou à disposição aí para esclarecer qualquer dúvida de vocês. Esse aqui é meu e-mail. Quem tiver interesse em conversar comigo, pode ficar à vontade para me mandar e-mail, tá bom? É isso. Estou aqui à disposição para responder as dúvidas de vocês. Professora, graças aí pela sua apresentação, contribuição muito boa. E quem vai fazer a primeira pergunta sou eu. Ótimo. Professora, algumas semanas atrás eu estava conversando com um colega, e a gente falando sobre a origem do ser humano. Uhum. Chegamos à conclusão que o homem é originado de uma bactéria. Por isso que nós chegamos à conclusão. E agora, com a sua apresentação, naquele mapa, naquela primeira slide, né? Eu vou até dizer para o meu colega, olha, eu acho que é verdade mesmo. É verdade, com certeza é verdade. Aí eu disse, mas bactéria não podia ser outra coisa. Mas é isso. Então, colega, você fica à disposição para as perguntas. E, mais uma vez, a professora, depois a gente faz as apresentações. Vamos abrir, então, para as perguntas. Eu levantei a mão aí, professor, não sei se eu estou na sequência, mas se eu puder fazer a pergunta. Professora, a senhora me ouve? Escuto, acho que pode fazer sim. Ok, então. Bom dia, primeiro, bom dia para a senhora. A professora pode controlar aí, viu, professora? Ah, tá joia. Ok, então. Professor Osmar, obrigado pela oportunidade, e a todos os colegas, bom dia. Primeiro, professora, eu queria parabenizar a senhora pela apresentação, pelo trabalho que a senhora vem desenvolvendo nas pesquisas desde 2020, foi convidada aí, salvo engano, para auxiliar no combate ao Covid, nas pesquisas com vacina. Então, o trabalho da senhora tem sido referência e contribuiu em muito com o que foi desenvolvido e o que está sendo desenvolvido na ciência brasileira. Então, a senhora merece as homenagens, todas as homenagens, porque, além de pesquisadora, é apaixonada pelo que faz. Aqui em Roraima, onde eu estou, temos a professora Fabiana Granja, que também participou das pesquisas nesse sentido. Então, muito interessante. E alguns trabalhos, eu sou farmacêutico, e alguns trabalhos têm sido orientados nesse sentido, e é um trabalho muito interessante que a senhora faz também. Eu guardei a minha pergunta, mas a senhora acabou meio que respondendo. Era em relação aos biomarcadores de mineração, ou, desculpa, nas bactérias identificadas em biomineração. Eu ia perguntar para a senhora, porque os trabalhos mais importantes, interessantes, têm vindo das minerações do Chile, e eu ia perguntar para a senhora quais eram as principais bactérias identificadas que eram utilizadas nessa biomineração, e se isso era aplicável à biorremediação do solo também nessas áreas. Se a senhora puder contribuir com alguma coisa nesse sentido, para tirar essa. Mas a senhora identificou depois que algumas são já identificadas e algumas são de filos que não foram ainda descritos. Obrigado pela participação. Isso, obrigada pela parabenização, fico feliz. Realmente eu sou uma entusiasta mesmo dessa área de microbiologia ambiental e microbiologia agora mais focada, né, um pouco médica, genética de micro-organismos é a minha paixão. E estou aí, né, tentando aí contribuir para a ciência, fazer ciência nesse país, que não tem sido muito fácil, né? Mas sigo firme aí, resistente.
Obrigado pela pergunta, e eu gosto muito de falar sobre esse assunto, né, que foi o tema do meu doutorado, e como eu falei, já tem um tempinho que eu fiz doutorado, mas fico muito feliz em voltar a falar um pouquinho sobre a biomineração. E, na verdade, tem alguns grupos que são já bactérias acidofílicas bem conhecidas, né, que atuam no processo de mineração. Aciditiobacillus, Leptospirillum, né, são firmicutes, bactérias do filo Firmicutes. Elas são já bem reconhecidas que têm esse potencial. E a gente identificou essas bactérias lá na drenagem ácida de Minas. A gente identificou uma nova bactéria que também é acidofílica e tem, né, o potencial que a gente não conseguiu identificar, mas eu acredito que ainda tenha um potencial grande, né, desses ambientes para atuarem da biomineração. E uma outra coisa que eu acabei nem falando, mas um dos nossos focos era a biorremediação também. E a gente buscava bactérias redutoras de sulfato. Essas bactérias, elas conseguem também, através do seu metabolismo, degradar ali os compostos que estão prejudicando o ambiente, né? Elas conseguem fazer com que o pH suba e algumas delas degradar os metais tóxicos. Então, o nosso foco também foi em bactérias redutoras de sulfato, que atuam na biorremediação, só que a gente não teve muito sucesso em encontrar essas bactérias nos nossos experimentos com os dados que a gente analisou. Mas existe sim esse potencial, né, de busca de micro-organismos para atuarem nos processos de biorremediação. Obrigada. Acho que a próxima, eu não vi quem levantou a mão primeiro, mas vamos colocar a Ana Coelho, pode ser? Oi, professora, eu levantei a mão, sim. Primeiro, parabéns pela sua apresentação. A gente Obrigada. fica até inspirado, assim, pelo seu entusiasmo, ser tão nova, tão jovem aí, fazendo grandes contribuições Só na tenho área da cara ciência. de nova, nem tenho cara mais, porque várias rugas, vários cabelos brancos. Acontece, professora. Aí, nem sabia aí dessa parte da sua contribuição aí com a vacina, como o colega colocou aí. Fiquei mais admirada ainda. Na Parabéns, verdade, vou contar um pouquinho para vocês. É um projeto que está em andamento, né? A nossa ideia a gente não chegou num produto ainda, né? A gente está trabalhando com isso, mas é tentar fazer uma bactéria benéfica, apresentar para o nosso corpo uma proteína de Covid, né? Então, tentar fazer uma vacina utilizando uma bactéria que é benéfica. Então, a gente ingeriria essa bactéria, tomaria essa bactéria e essa bactéria induziria a resposta imunológica. Está acontecendo ainda esse projeto e a gente tem alguns resultados, está acontecendo devagar, né? Porque as coisas, né? A gente tem vários empecilhos, mas a gente está tendo uns resultados bem interessantes, bem promissores. Espero logo poder falar mais para vocês sobre isso. Que interessante, professora. É praticamente um Activia contra a Covid. Exatamente, exatamente essa é a ideia. Tomar um Yakult, uma Activia e ficar protegido. Genial, Professora, você já vai estar convidada para o próximo ano. Ótimo, estarei aqui, com certeza. Então, professora, a minha pergunta é mais como uma curiosidade mesmo. Eu sou bióloga e você falou aí no começo da apresentação sobre as arqueias, né? Eu creio muito que eu tenha faltado nessa aula da biologia, em que a gente assim, fala-se muito em bactérias e arqueias, mas eu não sei, assim, na prática, qual que é a diferença entre arqueias e bactérias na parte biológica ou taxonômica, não sei como seria essa diferenciação. E as bactérias têm muito, e fala-se muito nas aplicações das bactérias, mas e as arqueias? Qual que é
elas têm contribuição, assim, na prática, né, no mundo prático, como tem as bactérias? Ótima pergunta. Na verdade, eu acho que não foi você que não assistiu essa aula, não. É porque não é muito falado, né, sobre isso. Eu dou, inclusive, aula, eu dava uma disciplina que era Sistemática e Biologia de Micro-Organismos. E a gente discutia muito isso, e a gente trazia isso também, né? A gente discutia isso, o fato das arqueias não serem muito citadas, não serem muito estudadas, não serem muito discutidas. E assim, acredito que tem uma razão para isso, né? Então, as arqueias são organismos procariotos, tá? Assim como as bactérias. Só que as bactérias, elas são antes, né? Quando começaram a discutir, a identificar a presença das arqueias, acreditava-se que as arqueias eram bactérias primitivas. Só que hoje a gente já sabe que não. Que, inclusive, as arqueias, elas são mais próximas dos eucariotos do que as bactérias, tá? Então, eu vou projetar aqui de novo a árvore da vida, que eu acho que vai ficar mais fácil. Deixa eu compartilhar aqui. Então, olha só, aqui a gente tem o domínio bactéria, aqui a gente tem as arqueias e aqui a gente tem os eucariotos, tá? Então, o último ancestral comum... Ai, deixa eu tirar esse... O último ancestral comum tá aqui. Esse ancestral comum deu origem às bactérias e deu origem a um outro organismo que, posteriormente, se diferenciou em arqueia e depois nos eucariotos. Aí aqui dentro dos eucariotos a gente tem os animais, os fungos, as plantas, os protozoários, enfim. Então, as arqueias, elas estão mais próximas dos eucariotos, tá? E acredita-se que elas podem ter sido a partir das arqueias que os eucariotos se originaram, tá? Então, as arqueias, só que elas são procariotas, são seres unicelulares que têm o material genético disperso no citoplasma, assim como as bactérias, né? Não tem um envoltório nuclear. Elas têm características estruturais. A membrana plasmática das arqueias é bem diferente da membrana plasmática das bactérias. Só que o que acontece? Tem várias diferenças estruturais, né, na sua célula mesmo. Só que as arqueias, quando elas foram descobertas, elas foram identificadas especialmente em ambientes extremos, tá? Em ambientes com alta salinidade, em ambientes com altas temperaturas, em ambientes com baixíssimos pH. Então, essas bactérias, essas arqueias, esses organismos eram chamados de organismos extremófilos. Por isso que achavam que eram bactérias primitivas, tanto que elas eram chamadas de arqueobactéria. O arqueo ali vem de primitivo. Só que hoje a gente já sabe que elas não são primitivas e que elas não estão exclusivamente nesses ambientes extremos. Inclusive, habitando o nosso corpo, é muito provável que existam arqueias. Por que a gente não falava disso? Porque essas arqueias, elas não eram conhecidas. Porque muitas não são possíveis de cultivar em laboratório. Então, só a partir dos métodos moleculares que foi possível estudar as arqueias, tá? E as arqueias, por serem encontradas, né, também nesses ambientes muito extremos, elas têm um potencial biotecnológico muito grande e, de fato, elas já estão sendo extraídas muitas enzimas e proteínas a partir das arqueias. Só que estudar as arqueias não tem sido muito fácil, porque muitas delas a gente não consegue cultivar em laboratório, a gente depende de informações moleculares, tá? Então, eu acho que é por isso que o mundo das arqueias, ele não é tão falado, ele vem sendo estudado há pouco tempo, porque a gente tem essa dificuldade de estudar realmente esses organismos, mas elas têm um potencial muito grande e elas têm diferenças significativas das bactérias, apesar de serem organismos de células únicas,
procariotos, muitas características são semelhantes, mas elas têm estruturalmente muitas características distintas. Não sei se consegui te responder, Ana. Sim, professora, perfeito. E essa, essa definição meio que sobre que elas eram mais antigas, né? Mais Primitivas. primitivas. Uhum. Era essa definição, assim, que eu fiquei meio que associei a vida inteira, assim, em Sim. relação às arqueias. Mas essa informação, para mim, é nova, de que elas são, inclusive... Mais próximas dos eucariotos, né? Exato. Sim. Se a gente Muito for bom. olhar de questão de primitivo, teoricamente as bactérias seriam mais primitivas, porque elas, não gosto muito desse termo, né, mas elas surgiram antes na árvore da vida do que as arqueias. Só que a gente tem mesmo, tanto que muita gente, muitas pessoas falam arqueobactéria até hoje, né? Nem sabem que não é mais arqueobactéria, que ela constitui um domínio da árvore da vida. E para vocês terem ideia, para elas constituírem um domínio específico, é porque elas têm muitas diferenças das bactérias, elas são muito diferentes. Só que, como são organismos unicelulares, são procariotos, muitas vezes acham, é parecido com bactéria, mas não é. É um procarioto, é um organismo unicelular, mas não é parecido com bactéria, né? São organismos bem distintos, o metabolismo deles é bem distinto. Obrigada, professora. Por nada. Josilena agora, pode ser? Bom dia, professora. Bom dia. A minha pergunta é referente ao processo de biomineração. A mineração é um processo feito em grande escala, né? A biomineração, ela seria viável? E porque, apesar de ser um processo natural, a senhora falou na intensificação dos micro-organismos. Essa intensificação não poderia, de alguma forma, causar algum tipo de desequilíbrio? Ótima pergunta. Na verdade, a ideia é tentar fazer isso em larga escala. O desafio é fazer isso em larga escala. E poderia ser prejudicial se a gente fizesse no ambiente de forma descontrolada, né? Mas a ideia da biomineração é ser feitas em tanques, em reatores, e a gente consegue controlar todos esses processos, né? Por exemplo, o ácido sulfúrico, que é produzido ali pelos micro-organismos, ele não vai ser descartado no ambiente, ele vai ser processado, ele vai ser reutilizado de alguma maneira. Então, a ideia é controlar todos os processos para que os rejeitos não vão para o ambiente, porque vai ter rejeito também, vai ter ácido sulfúrico, vai ter outros compostos ali que vão se formar. Mas a ideia é partir, né, do metabolismo de um micro-organismo que já está ali no minério, a gente vai só acelerar o crescimento dele e a gente vai controlar esse sistema, tá? Então, não vamos deixar essa água ácida cair no solo, não, porque isso vai ser feito controlado dentro ali de um tanque, tá? De um processo controlado. Aí, o desafio é exatamente esse: fazer isso em larga escala, fazer com que essas bactérias consigam se proliferar, né, desempenhar ali o seu papel de forma ampliada, em larga escala, para que o metal de interesse seja produzido e, além disso, controlar todas as situações para que isso não prejudique o ambiente, porque mineração prejudicando a gente já tem, né? A gente não precisa de mais processo para prejudicar nada, a gente já tem prejuízo demais, né? Então, a ideia é realmente essa. Obrigada, professora. Por nada. Agora, o Evaldo. Oi, professora, novamente. Parabéns pela apresentação. Eu diria que estamos de frente da nova Johanna do Oppenheim do Brasil. Ai, gente, vocês são demais, né? Quem sou eu? Quem sou eu? Pode ser que seja igual a ela. Foi muito importante para o Brasil na questão dos micro-organismos, né? Você tem trabalhado com micro-organismos aí de forma bem intensa, pelo que você apresentou. A minha pergunta é relacionada à sua região de atuação aí, o Mato Grosso aí, que é uma região
eu sou da agronomia, então sempre na minha graduação e mestrado eu trabalhei com micro-organismos e eu tenho bastante interesse. No doutorado eu não pude trabalhar, mas eu estou na mesma pegada, similar. Só que não é o que eu queria, na verdade, trabalhar, né? Eu queria trabalhar com micro-organismos, só que não teve como. Mas, enfim, é uma área também que eu gosto, que é a parte de óleos essenciais, bioprospecção de moléculas de óleos essenciais também, que é uma área bem interessante. Legal. Uhum. Aí, assim, você trabalha mais com micro-organismo relacionado com a questão de mineração, ou você trabalha com micro-organismos voltado para a área da agronomia? Porque o Mato Grosso, a gente sabe que é o celeiro nacional hoje, na região centro-oeste, na produção agrícola. Então, as pesquisas na área de micro-organismos que venham aumentar a produtividade das culturas, principalmente da soja, milho, sorgo, feijão, vem sendo estudado com mais frequência. Eu queria saber se você tem alguns estudos nessas áreas também da agronomia, né, que é muito importante. Só para a gente ter uma ideia, aproveitando, por exemplo, a soja, né, que é uma das culturas mais estudadas hoje, cultivadas, né, que a gente sabe que todo o nitrogênio que ela precisa é fornecido por bactérias, né, inoculantes lá, que conseguem fazer a fixação e desonerar a produção, né, que em vez de você gastar R$150 por hectare com adubação nitrogenada, você gasta R$20 com inoculantes. Então, isso é muito interessante. No meu mestrado, eu trabalhei com bactérias para o feijão. Como o feijão não é tão importante igual a soja, não tem muitos estudos voltados para uma bactéria específica para o feijão. Então, eu procurei identificar algumas bactérias lá do Tocantins, na época, para isolar, identificar e ver qual era que era mais adaptada para a região e para a cultura. E o resultado foi bastante favorável. Que legal. E aí eu consultei também com a adubação fosfatada para ver se melhorava a fixação. Então, era isso. Aí eu queria que você me falasse aí se você tem algum projeto. Tá. É o seguinte, na verdade, eu estou aqui no Mato Grosso tem 3 anos, né? E quando eu cheguei aqui, eu sou contratada, professora substituta, contratada da universidade aqui, da Unemate, do estado de Mato Grosso. Quando eu cheguei, eu fui muito acolhida pela professora Ana Rossi, que tem um laboratório de biologia molecular e genética vegetal. Então, no laboratório da professora Ana Rossi, eu tenho contribuído com os trabalhos dela, né, na área de genética vegetal. E eu desenvolvo as minhas pesquisas voltadas, né, para os micro-organismos em parceria com outras instituições. Eu tenho os dados do meu doutorado, que eu ainda estou analisando, que são esses genomas, isso foi fruto, né, começou lá no doutorado, então são esses ambientes de mineração. E eu tenho outros trabalhos em parceria com outros pesquisadores, muitos de Minas, né, que é a instituição que eu vim. E eu nunca trabalhei com nada voltado para a área agrícola, nenhum tipo de trabalho. Eu tenho um grande amigo que ele está na Federal de Lavras e que ele é microbiologista e ele trabalha com a voltada para microagrícola, né? Ele tem alguns trabalhos voltados para microagrícola, mas eu nunca trabalhei. E realmente tem um potencial biotecnológico muito grande, né? Para a agroindústria tem um potencial muito grande, como você falou, né? Ao invés de usar fertilizantes, toneladas de fertilizantes, é muito mais barato, muito mais viável, muito mais ecológico a utilização de micro-organismos. Então, tem muito trabalho nessa área, mas eu, infelizmente, ainda não trabalhei com isso. E, professora, uma coisa também que eu fiquei em dúvida, em relação à mineração lá da Mina do Sossego, que fica aqui em Paraupebas, Canaã, aqui. Canaã. Uhum. Perto da minha casa. Terra bonita essa, né? Bem montanhosa lá, bacana. Lá em Minas Gerais. Eu fiquei intrigado em relação a essa eu não entendi muito bem a questão dessa biorremediação, né, mais ou menos, que funciona lá. Porque, assim, eu sei que o minério lá ocorre a cava, né, e é extraído toda aquela terra preta e elas são depositadas no trem que vai para São Luís e vai embora. E esses rejeitos que ficam lá, eles são aproveitados, então, no caso, com esses micro-organismos, colocando eles? Eles não são aproveitados. Na verdade, o nosso projeto, quando a gente trabalhou lá, eles têm interesse, né,
de reaproveitar isso, eles têm interesse em minimizar esse impacto. O rejeito da mina de Sossego, ela é toda depositada naquela lagoa, uma lagoa que eu mostrei. E essa lagoa, ela tem 90 toneladas de rejeito de mineração. Então, a ideia, eles querem tentar reaproveitar isso, mas não existe nenhum... Lá não é feito no processo deles de mineração nenhuma parte de biomineração e nada de biorremediação. Eles remediam essas drenagens, inclusive as drenagens que são formadas a partir da pilha de minério que sobra, essas drenagens eles neutralizam ela com calcário. Por quê? Porque o calcário vai aumentar o pH, só que quando eles colocam calcário, o cobre ele precipita. Então o cobre fica ali, aquela imagem azul que eu mostrei para vocês, aquilo tudo é cobre precipitado, tá? Então eles tratam com química, né? Eles não têm tratamento biológico, não. Eles têm intenção, inclusive foi por isso que eles financiaram o nosso projeto, né? Mas ainda não é feito, não. Lá, tá? Mas em outros lugares, aqui no Brasil eu desconheço se tem algum lugar que faça. Eu sei que em outros lugares fora do Brasil tem esse processo de biorremediação e tem o processo de biomineração, mas lá na Vale não é feito. Assim, gente, isso até o momento que eu estava no projeto, que eu finalizei esse projeto. O projeto acabou em 2016. Eu não tenho essa informação se atualmente eles fazem ou não, mas na nossa época não tinha nenhum tipo de... Eles queriam implementar isso, né? Queriam conhecer o ambiente, conhecer o potencial dos micro-organismos para, quem sabe, implementar isso em algum momento, mas isso não é feito. Obrigado. Mais alguém? Mais alguma dúvida? Eu acho que quem estava com a mão levantada já foi. Mais alguma pergunta? Professora, só para aproveitar, eu tenho conversado com alguns colegas aqui, eu sempre digo que, apesar da Amazônia ser rica e ser grande, mas ela é muito pobre em pesquisadores voltados para a área de microbiologia. Tem muita gente com muito conhecimento em outras áreas, mas microbiologia, até digo assim, a nossa riqueza não é aquela que a gente vê, é aquela que a gente não está vendo. Com certeza. Porque a Com gente certeza. vê, aí você imagina, não, mas a nossa maior riqueza realmente é na parte que ninguém está vendo, que é a parte justamente de microbiologia, né? Aqui na Embrapa a gente recebe muita visita de japoneses, através da JICA, e sempre quando eles vêm aqui, eles não querem planta, eles querem assim, qual é o local mais ruim de vocês? É isso que eles gostam de dar amostra, né? De solo, alguma coisa para levar. Então, olha, a nossa floresta, a maior floresta nossa está embaixo, não é que está em cima, né? Essa é a nossa grande riqueza. Então, eu admiro muito os colegas que têm o seu trabalho desenvolvido para essa área de micro-organismos, né? Nós precisamos de mais pesquisadores nessa área. Eu também acho, e na verdade, uma coisa importante também, professor Osmar, é que a gente consegue ver o impacto na floresta, né? Nas árvores, a gente consegue ver o que está, quando tem impacto, destruição, queimada, só que a gente não faz ideia do impacto que a gente está causando nos micro-organismos, na microbiota desses ecossistemas, porque as árvores que são arrancadas, que são queimadas, os animais que são mortos, a gente consegue enxergar, mas a gente não consegue ver, ter noção, ter dimensão do impacto que a gente está causando sobre os micro-organismos e quanto isso pode ser prejudicial também. Então, é uma riqueza muito grande e o impacto, as nossas ações, com certeza, estão impactando muito nesses organismos. E a gente não está vendo isso. Com certeza. Aproveitando a oportunidade, só para falar para os colegas que estão nos assistindo, eu estive uma vez lá em Alta Floresta e achei muito bom a organização que tinha, né? Eu espero que ainda esteja ou tenha até melhorado mais. Então, em Alta Floresta, que é da Unemate, eu vi os professores que estavam ali, então, é um campus avançado da Unemate muito bom, né? E está nessa confluência, né? Mato Grosso com o Pará, praticamente. Isso, sim, a Unemate aqui é um campus pequeno, né? Tem 4 cursos, mas é um campus muito produtivo, tem pesquisadores, né, muito bons,
em diversas áreas, então é um campus muito legal, sou muito feliz em poder estar aqui no campus agora, atualmente, tenho muito orgulho dos colegas, dos trabalhos que são desenvolvidos também. Parabéns, professora. Obrigada. Então, colegas, mais alguma pergunta? Vamos aproveitar a professora, que agora é só para o ano. Então, professora, a gente queria agradecer a você, e, na verdade, a professora Ana Rossi, a professora Célia Regina e a você, né, que deram uma grande contribuição esse ano na disciplina. E aos meus colegas aqui da Embrapa, porque eu sempre recorro a eles, porque, infelizmente, às vezes a gente convida o pessoal e há uma certa dificuldade, né? Eu não vou entrar em detalhe. Então, por isso que a gente gostou até de gravar esse ano, porque para o ano, qualquer coisa, a gente vai ter que repetir as aulas, né? Às vezes tem uma dificuldade de alguns colegas estarem disponíveis para ministrar as aulas, né? Então, esse ano, a participação da Unemate, através do campo de Alta Floresta, foi muito boa, né? A gente espera contar novamente. E também com os colegas que participaram, essa foi uma maneira que a gente achou mais viável, porque até ano passado, a gente, por dia, eram 2 aulas, no máximo 1 hora. Depois a gente percebeu que era muito pouco, até para o professor mesmo, ele queria explorar mais um pouco e não dava, era limitado. Então, imaginei pensando assim, é melhor dar pouco com qualidade do que dar muito sem qualidade. Com Eu certeza. acredito que esse ano foi bem distribuído, né? E cada ano a gente vai melhorando. Então, professora, mais uma vez, obrigado. E agora fique à vontade para fazer as suas considerações. Não, eu gostaria também de agradecer, professor Osmar, professora Ana, e dizer que eu estou à disposição. O senhor pode, depois a professora Ana pode passar o meu contato, e se precisar, nas próximas disciplinas, eu estou à disposição. Se, né, for de interesse aí, estou às ordens, e foi muito bom poder participar. É sempre bom, né, falar para pessoas que estão em locais diferentes, trocar essa experiência. Então, por mais que vocês estão aí com a câmerazinha fechada, mas é muito bom sempre ter essa troca com pessoas de diferentes locais, de diferentes áreas. Eu acho que isso é bem importante também, essa interdisciplinaridade. E é isso, estou à disposição, muito obrigada, e foi um prazer muito grande falar com vocês. Ok, professora. Eu vou pedir para o grupo aí, só mais algumas informações que a gente vai dar. Hoje, a gente praticamente encerrou as aulas. Amanhã, sexta-feira, seria destinada à visita, né, a quem tem coleção, herbário, a parte botânica de modo geral. Quem